como a gente tem uma variedade muito grande de Uhum. patologias, é difícil a gente criar assim um roteiro fixo, né? É claro, as crianças elas surpreendem em termos de recuperação, até porque a maioria delas, até pela faixa etária que elas operam, não tem muita somatização como o adulto, de acabar tentando chamar atenção para si, até uma dorzinha aqui e ali, assim, a criança tolera muito bem, ela vai se limitar ali um pouquinho, mas não tem muita mãe, ela logo, assim que possível, ela já quer sair do leito e 2, 3 dias depois elas estão brincando, e é claro que dependendo do tipo Uhum. de patologia, né? Os recém-nascidos, eles demandam um cuidado maior, as cirurgias são de grande porte, então tratar o recém-nascido é diferente, assim, um pouco mais de líquido que receba já fica com mais edema, depois a gente tem que manejar isso, depois tem que ensinar o recém-nascido a se alimentar. Então existe uma série de fatores, né, que fazem com que o recém-nascido, esse sim é o cuidado mais desafiador na nossa área. São casos e casos, realmente É. são muitas situações. Agora me conta, doutor, existe algum caso? Eu sempre faço essa pergunta para os médicos e sempre agrega muito aqui no nosso podcast. Existe algum caso que marcou, ou alguns casos que te marcou como pessoa, como médico? Nossa, tem tantos, Imagino. assim, porque a nossa especialidade tem essa característica, né, Uhum. assim, a gente acaba se acostumando e o mais simples sempre são procedimentos de alta complexidade, por mais simples que sejam. É claro que a gente consegue fazer isso com menos trauma para o paciente e pessoal, porque está muito acostumado a fazê-lo. Mas os desafios sempre são os pacientes mais graves, mais críticos. Acho que na nossa especialidade, os recém-nascidos dão muito mais trabalho para a gente. Fazer uma cirurgia com circulação extracorpórea num bebê de 2 quilos, assim, é sempre Nossa. muito desafiador. Então, acho que todo recém-nascido, assim, ainda são aqueles procedimentos que requerem uma preocupação maior e que naturalmente quando a gente vê eles na infância, Uhum. e aí isso eu acho que é uma coisa muito legal da nossa especialidade, entendeu? E aí a gente lembra aquele bebê com 2 quilos, o trabalho que deu e de repente vê uma criança de 10 anos. É assim, isso é muito compensador. E histórias temos assim as dezenas, nós ficaríamos aqui o dia inteiro, mas talvez a mais extrema e que foi relativamente frequente, que é um exemplo de trabalho em equipe, de perseverança, foi um paciente com hemorragia pulmonar e que nós fomos chamados para atender e que já estava sendo reanimado há mais de 40 minutos. Nós estabelecemos uma assistência circulatória e para isso ao todo foram 90 minutos de reanimação cardíaca, de massagem cardíaca. Colocamos em assistência circulatória, o sangramento pulmonar foi possível ser corrigido dessa maneira, uma vez que era possível manter a vida do paciente. E depois de cerca de uma semana em assistência circulatória, a gente conseguiu descontinuar a assistência circulatória e cerca de um mês depois, esse paciente foi para casa e bem, sem sequelas, assim, isso assim, demonstra o extremo do extremo do extremo da nossa especialidade e o quanto é importante perseverar e nunca desistir e dar sempre oportunidade e, claro, estar preparado para aquilo, né? Naturalmente, se o centro e a equipe, todos os envolvidos não estivessem preparados para aquele cuidado, esse milagre não teria sido possível.